Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre é bom lembrar que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática DPEM 2020 pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a partir de agora a leitura da questão de hoje que diz assim. Vamos lá. Arquivos do Excel, texto CSV, base de dados Access e páginas da web são alguns exemplos de fontes de dados utilizadas no processo de importação de dados para o Power BI. Certo ou errado? E aí, pessoal, será que o Power BI consegue importar dados de todas essas fontes citadas aí? Então, olha só, a questão fala que ele pode importar dados do Excel, de arquivos de texto CSV. Para quem não conhece, CSV é texto separado por vírgula. Um arquivo CSV tem dados e cada elemento é separado por vírgulas. Aí pergunta também de base de dados do Access. O Access é o banco de dados do pacote Office da Microsoft, onde a gente constrói tabelas e registros de bancos de dados. Depois, ainda fala sobre páginas da web. Será que ele consegue também importar dados de páginas da web? Vamos ver tudo isso na prática? Então vamos pegar todos esses elementos que ele descreveu. Vou abrir aqui o meu Power BI, deixa eu mostrar para vocês aí de forma mais abrangente na tela, que é o nosso sistema de Business Intelligence, de inteligência artificial, e aí eu quero importar dados de variadas fontes aqui para o Power BI. Vamos ver se vale todas elas. Ele fala sobre arquivo do Excel, então vamos ver primeiro, ó. Clico ali em obter dados, e aí vem já Excel aqui como primeira opção, e aí eu vou escolher um arquivo do Excel para importar dados aqui. Vamos pegar o arquivo vendas.xlsx e vamos ver se ele importa dados advindos do Excel. Olha lá, está indicando que está realizando a importação, já me mostrou aqui uma planilha do Excel. Eu vou pedir para carregar, já aparecem os dados ali. E vamos ver, carregando ainda, atenção, vamos aguardando. Aí, ó, perfeito, pessoal, acabou de carregar sim dados advindos de planilhas do Excel. Como é que eu sei disso? Opa, dois Rodrigo não dá, né? Então aí, como é que eu sei disso? Porque vocês vão observar que aqui, ó, onde diz campos nesse painel, já apareceu os campos da planilha vendas que eu acabei de importar lá do Excel, com clientes, data, produtos e assim por diante. Então vamos marcar só aqui, ó, cliente e quantidade, para a gente já criar aqui dentro do Power BI demonstrativos gráficos sobre isso. Eu vou escolher aqui um gráfico circular. Pronto. Agora ele pede lá na questão também, vamos só lembrar, se dá para importar dados de arquivos CSV. Arquivos CSV são arquivos de texto separado por vírgula. Então vamos descobrir, a gente já conseguiu importar dados aqui do Excel até construir um gráfico em cima disso. Agora vamos ver se a gente consegue importar nesse mesmo arquivo do Power BI, arquivos já importei do Excel, vamos ver se dá para importar agora de arquivos de texto CSV. Então mesma coisa, clico em obter dados e aqui eu tenho texto CSV, observa. Eu clico e aí vou procurar se eu tenho aqui algum arquivo de texto CSV. Tenho aqui, ó, cliente CSV, que é um arquivo de texto CSV. Vamos ver se ele consegue importar. Conseguiu importar ali, ó. Ele me pede como eu desejo fazer essa importação desses dados. Vou pedir para carregar. E vamos aguardar se ele vai conseguir carregar os dados vindos de um arquivo de texto CSV. Conseguiu, tá ali, ó. É o arquivo cliente, que está lá já no painel. Já tem o arquivo vendas, que é o arquivo do Excel, com seus campos, e o arquivo cliente, que é um arquivo texto CSV. Aqui eu vou escolher outra coisa então. Vamos escolher aqui, criar uma base que seja cliente aqui. Vamos escolher cliente e vamos escolher aqui produto. Vamos ver se ele consegue construir cliente relacionado do cadastro de clientes que eu tenho aqui no arquivo texto CSV que eu importei, juntando isso com um demonstrativo advindo do arquivo vendas do Excel. Quer dizer, eu estou conseguindo aqui dentro do Power BI juntar essas duas fontes. E vamos escolher aqui um gráfico para demonstrar isso. Vamos escolher aqui um gráfico que seja circular aqui, ou pode ser um gráfico de
barra. A gente tem variados tipos de gráficos aqui que a gente pode escolher ou deixar na forma de uma tabela também. Beleza, vamos deixar aqui no cantinho. Então já consegui importar de arquivo do Excel, de arquivo de texto CSV. Vamos tentar importar agora, pessoal, para ver se ele tem de base de dados do Access. Clico ali em obter dados, vamos clicar ali em mais, e aí vamos ver se ele tem, se ele mostra. Aqui é bem legal essa parte do mais, porque mostra tudo que ele pode importar, ó, de arquivos do Excel, de arquivos de texto CSV, XML, JSON, também de arquivos de base de dados do Access. E a questão, então, pode também através de base de dados do Access. E a questão também fala sobre capacidade de importar de páginas da web. Olha, aqui tem serviços online, e aqui tem vários serviços online que eu posso escolher. Inclusive, obviamente, posso importar de páginas da web também. Vamos fazer o teste aí de importar de páginas da web? Então, vamos escolher ali, ó, obter dados. Vamos escolher aqui web. E aí ele vai pedir provavelmente, olha lá, para digitar o endereço da página da web que eu quero importar. Então eu escolhi uma página da web aqui que tenha dados e eu vou digitar o endereço dessa página da web aqui e vou clicar em OK para ver se ele consegue importar dados de uma determinada página da web. Olha lá, ele já acessou a página da web, está me indicando que encontrou algumas tabelas de dados, eu vou marcar essa tabela aqui, e de fato, olha ali, ó, aparece uma tabela de dados que ele importou de uma página da web. E eu vou pedir então para carregar isso aqui dentro do Power BI. Vamos pedir para carregar, ele está fazendo o processo de carregamento. E apareceu lá, ó, deixa eu mostrar para vocês sempre aqui no passo a passo. Olha ali, agora eu tenho tabela cliente, que eu importei de um arquivo CSV, vendas que eu importei de um arquivo do Excel, e tenho aqui também a tabela 0 que eu importei de uma página da web, Eu vou marcar esses 3 elementos aqui, ó, e aí vou mostrar para vocês que de fato está aparecendo aqui os dados, ó. Deixa eu colocar mais para cima aqui, um pouquinho maior, para que vocês enxerguem aqui os dados que vieram de uma página da web e que eu acabei de importar aí para dentro do Power BI. Então aqui, pessoal, acabei de mostrar para vocês que a gente pode, de fato, obter dados de variadas fontes. Pode ser arquivo do Excel, pode ser banco de dados do Access, pode ser de páginas da web, pode ser de arquivos de texto, como texto CSV, pode ser de bancos de dados MySQL ou PostgreSQL. Quer dizer, tem uma infinidade de fontes que o Power BI consegue importar para montar os seus elementos gráficos, as suas tabelas, para montar a dashboard, para que a gente faça uma análise gráfica advinda de várias fontes. Então, de fato, ele consegue fazer isso. Bem, vamos voltar lá para a nossa questão, então, para confirmar o que a nossa questão pediu. Dizia, os arquivos do Excel, texto, CSV, base de dados Access e páginas da web são alguns exemplos de fontes de dados utilizadas no processo de importação de dados para o Power BI? E a resposta é certo, certíssimo, porque a gente pode importar dados para dentro do Power BI de muitas fontes. Vou repetir, pode ser de arquivo do Excel, pode ser de arquivo de texto, CSV, pode ser de páginas da web, pode ser de bancos de dados, como o caso do Access, do MySQL, do PostgreSQL, quer dizer, de uma variedade de fontes que transformam o Power BI numa poderosa ferramenta de análise de dados, de inteligência dos negócios, de Business Intelligence. Então, certíssimo aí a análise desta questão. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!